na nossa vontade de buscar o Senhor. Nós temos o poder da oração, porque o céu não está cerrado, não está fechado, o céu não está bloqueado para quem quer buscar ao Senhor, o céu não está bloqueado para quem quer orar ao Senhor, o céu não está fechado para quem quer adorar ao Senhor, o céu não está fechado para quem quer buscar ao Senhor, o céu não está fechado para quem está no leito de morte, o céu não está fechado para quem está cercado pelos inimigos, o céu não está fechado para que quando o próprio Deus libera uma palavra de morte, o próprio Deus possa retroceder a tua palavra e trazer uma palavra de vida para aquele que busca. O céu não está fechado nessa noite para a igreja da fé aqui em Thomaston, o céu não está fechado para quem veio adorar, o céu não está fechado para quem veio buscar, o céu não está fechado para quem está com o coração ligado no trono de Deus nessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Se puder, abra a palavra do Senhor ainda sobre os seus pés. Nós vamos fazer a leitura do texto sagrado, livro de 2 Reis, capítulo de número 20, faremos a leitura do texto bíblico. Os agradecimentos, pastor Cristiano pelo convite, aos irmãos que nos ouvem, que para nos ouvir, pastor Francisco, família, que Deus possa abençoar cada um de forma poderosa, amém? Crendo que todo o trabalho, todo o esforço, é Deus que traz a recompensa, tá? Então, que nessa noite, que você possa abrir o seu coração e deixar essa palavra entrar, fazer morada, em nome de Jesus, amém? Livro de 2 Reis, no capítulo 20, nós vamos fazer a leitura de 10 versículos. Então não será uma leitura tão extensa, mas é necessária para entendermos o contexto do texto bíblico, amém? Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz para Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi, pois, a tua oração e eu ouvi as tuas lágrimas. Eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria eu te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, teu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curou, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Então Isaías disse: ser-te-á isto por parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantará-se a sombra 10 graus, ou retrocederá 10 graus. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra se adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Podemos tomar o seu assento, adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto nos fala sobre Ezequias, e a sua oração é um momento crucial da sua vida.
Já o tema da campanha diz que é o poder da oração. E precisamos saber que a palavra oração origina-se do latim oratio, que vem do verbo orare, que significa nada mais do que falar, pedir ou implorar. Então toda fala, toda comunicação, todo pedido, toda imploração por algo, nada mais é do que uma oração. Já na gramática da língua portuguesa vai dizer que a oração é um conjunto de palavras que forma ou que expressa uma ideia completa, um grupo de palavras que expressa ou que transmite uma ideia que seja completa. Por exemplo, quando eu digo que as irmãs estavam cantando, eu digo que as irmãs estavam cantando. O sujeito da frase são as irmãs e o verbo cantar. Então é uma oração quando eu digo essa frase, porque eu tenho um sujeito e tenho também um verbo conjugado. Então na nossa gramática, na gramática da língua portuguesa, a oração é uma ideia, expressa um conjunto de palavras que expressam a ideia completa, sem deixar lacuna, sem deixar espaço. Algo que quando eu falo a pessoa vai entender e não vai ficar na dúvida. Dá para entender isso? Já no termo religioso, quando nós falamos de oração, nada mais é do que a comunicação de um ser ou de um indivíduo com uma divindade ou com a sua divindade. Obrigado, Ricardo. Então no termo religioso nós temos oração como a comunicação entre um ser e a sua divindade, entre uma pessoa que está aqui na terra e comunica com Deus que está nos céus, e quando há essa comunicação nós chamamos de oração. Então nada mais é do que nós comunicarmos com Deus. E eu tenho que liberar algumas palavras nessa noite para que você entenda o contexto, mas antes disso eu tenho que te falar uma coisa. O bom de tratarmos de oração nessa noite é porque estamos falando de um povo que é de carne e osso, que fala, que ouve, que escuta, que anda, que consegue se locomover e consegue comunicar com Deus. Mas nessa noite também trataremos de um Deus que te ouve, que te escuta, que fala, o teu povo escuta, ou seja, Ele não deixa o seu povo sem uma resposta. Então a grandiosidade dessa palavra nessa noite é porque trataremos de uma divindade que responde à oração feita a Ele. A grandiosidade dessa palavra é que nessa noite nós vamos falar de um Deus que quando nós tratamos de alguém que ora para esse Deus, Ele responde. Diferente dos deuses citados pelo salmista no Salmo 115, que ele diz que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheira, tem ouvidos, mas não escuta. O nosso Deus escuta a nossa oração, o nosso Deus escuta a nossa petição, e não apenas escuta, eu vou além ao dizer que quando Ele escuta, Ele responde o clamor feita em nome dEle. Já o profeta Isaías, quando ele vai ensinar sobre isso, ele diz uma palavra que refere-se a Deus, dizendo: Ele não é Deus que não inclina o seu ouvido, antes o seu ouvido está inclinado para ouvir o nosso clamor. E ele vai além ao dizer que o nosso Deus está com a sua mão estendida para salvar aquele a quem clama por Ele, aquele a quem clama por socorro, aquele a quem clama por ajuda. Nós estamos falando de um Deus que ao ouvir uma petição, Ele não se detém em simplesmente ouvir, mas Ele alegra-se. Ele não se contenta em somente escutar, mas Ele alegra-se em responder o seu povo que clama por Ele na terra. Já o escritor no livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 7, verso 14, ele diz que é o povo que clama pelo nome dEle, que se humilha, que clama a voz dEle. Ele é capaz de ouvir a petição, Ele é capaz de olhar para a terra, perdoar pecado e sarar a terra, sarar, ou seja, sanar a dificuldade, o problema. Estamos falando de um Deus verdadeiro, que vai além daquilo que a gente pode imaginar.
Mas essa história retrata de um rei por nome de Ezequias, que no capítulo de número 18, no livro de 2 Reis, vai começar a retratar a história dele e vai dizer algumas palavras iniciais que introduz esse personagem para nós, dizendo que Ezequias, este rei por nome de Ezequias, ele começou a governar com 25 anos, e ele governou por 29 anos, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era bom, dando seguimento ao que a Bíblia vai chamar, que o pai dele fez, fazendo clara uma referência de pessoa a quem ele referenciava como pai, por nome de Davi, ao rei Davi, que foi o segundo rei de Israel. E é interessante porque ele relata dessa forma, a escritura vem relatar dessa forma, e vai trazer algumas características essenciais da vida de Ezequias, para nos fazer entender quem era Ezequias. E Ezequias, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não simplesmente isso, ele removeu dos altos aquelas pessoas, os ídolos que haviam em Jerusalém. Ele quebrou as colunas onde o povo adorava os outros deuses em Jerusalém. Ele vai mais além quando diz que ele despedaçou a serpente de bronze feita por Moisés, por nome de Neustã, que o povo ainda adorava em Jerusalém. E estamos falando de um espaço-tempo da história em que de Moisés até o rei Ezequias são na faixa de 700 anos. E eles ainda permanecem buscando a Deus, mas ainda se curvava para Neustã. Buscava a Deus, mas ainda adorava a deuses Baal nos montes. Buscavam a Deus, mas ainda adorava a outros ídolos em Israel. Não em Israel, mas propriamente em Judá, onde Ezequias governava. Mas quando ele tem a oportunidade de se tornar rei, quando ele tem a oportunidade de fazer o que é certo, ele não se omite em fazer o que é certo, em trazer de volta a adoração. E tem algo que me alegra nessa palavra, porque Deus fala, a palavra de Deus fala que Deus honrava a Ezequias, porque ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Deus estava com Ezequias, porque Ezequias estava com o coração disposto para fazer o nome de Deus ser exaltado. Deus honra Ezequias, porque ele estava com o coração no intuito de fazer o nome do Senhor ser exaltado. Deixa eu liberar uma palavra para você que está aqui nessa noite. Deus vai te honrar quando você honrar a palavra. Deus vai honrar quando você dá glória ao nome do Senhor. Deus vai te honrar quando você não deixar os ídolos serem adorados, mas trazer a adoração a este Deus. Deus vai te honrar quando você der ouvidos à palavra dEle, quando você der ouvido à palavra dEle. A conclusão da fala da apresentação de Ezequias vai dizer que ele confiou no Senhor, e antes dele ninguém confiara, e depois dele também ninguém confiou como ele confiou. Estamos falando de um rei que a Bíblia é enfática em dizer que nem antes e nem depois houve alguém que confiou tanto no Senhor como ele. Estamos falando de alguém que o seu governo não estava simplesmente nas tuas palavras, mas estava coordenado pelas palavras de Deus. O texto lido nessa noite, quando Deus vai falar com Isaías, quando refere-se a Ezequias, ele não diz assim: olha, entrega essa mensagem, ou retorna para entregar essa mensagem ao rei do meu povo. Ele diz: não, entrega esta mensagem para Ezequias, príncipe do meu povo. E por que Deus referencia a Ezequias como príncipe? Porque Deus era o rei daquele povo. Deus é que ainda governava sobre aquela nação, embora por muitas vezes eles andassem por caminhos tortuosos e não entendessem que Deus era soberania maior. Deus ainda olhava para aquele povo e ainda dizia que ele era o rei daquele povo. Ora, em tempos em que o povo não reconhecia a soberania de Deus, Deus está mostrando que ainda é soberano. E por que ele fala isso no texto, Gesiel? Porque Deus está acima de todas as coisas. Onipotência, onipresença, onisciência, atributos de Deus, para que entendamos quem é Deus.
Algo me chama a atenção nessa palavra, porque o texto bíblico diz que o Senhor foi com ele. E porque o Senhor foi com ele, no verso 7, para onde quer que ele saía, ele lograva bom êxito, e rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. A palavra citada nessa frase, o Senhor foi com ele. Estudando, pois, a raiz dessa palavra, que no original é raiá, e significa nada mais, nada menos do que ser, existir ou estar presente. Só que todas as vezes na Bíblia, quando essa palavra raiá, no original hebraico, referencia a estar, todas as frases em que ela está citada como estar, como nessa frase que diz que o Senhor foi com ele, e o verbo relacionado aqui não é de ir, é o verbo estar, de estar presente, de que foi com ele, de que voltou com ele. Todas as vezes que essa palavra é citada com o verbo estar, não é simplesmente momentaneamente, mas é por tempo indeterminado. Não foi por um dia, não foi por uma semana, não foi por um mês, mas foi continuamente. Todas as vezes que eu vejo essa palavra, eu entendo que Deus é o Deus de ontem, Deus é o Deus de hoje, e Deus será o Deus de amanhã, porque Ele não muda. As características de um homem podem mudar, as atitudes de um homem podem mudar, porém os atributos de Deus não mudam, porque Ele é imutável. Entendemos quem é Ezequias e o tempo que Ezequias está governando, porque nos dias de Ezequias, a Síria, nação vizinha, já tinha tomado Israel, que tinha Samaria como sua capital. E agora Judá, que tinha Jerusalém como a sua capital, ainda sobrevivia, porque tinha um rei por nome de Ezequias, que buscava ao Senhor continuamente. Havia um rei em Judá por nome de Ezequias, que entendeu que sozinho não dá para governar, que sozinho não dá para conseguir, que sozinho não dava para viver, e ele entende a dependência divina, e ele entrega-se na presença de Deus. O fato é que nos dias de Ezequias, o profeta que profetizava sobre Israel e também sobre Judá, era nada mais, nada menos do que o profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que já determinava que da raiz de Davi viria o Cristo, o Salvador. Então é nesse contexto que nós vemos a vida de Ezequias se desenvolver, vencendo batalhas, lutando guerras. E aqui eu tenho que te dizer nessa noite, meu irmão, Deus estar contigo não quer dizer que não vai ter batalha. Eu tenho que te dizer nessa noite que a frase Deus está contigo não quer dizer que você não vai ter problemas. A frase Deus está contigo não quer dizer que você não tenha adversidade, mas a frase Deus está contigo quer dizer que Ele não te abandona em nenhum dos momentos da sua vida, seja na alegria, seja no choro, seja na dor. Ele sempre estará presente, porque o nosso Deus, um dos atributos dele é a onipresença. Já o salmista, quando ele vai citar isso, ele diz: se eu for nas profundezas do mares, lá eu encontrarei o Senhor. Se eu for nas nuvens, lá eu me encontrarei com Ele, porque onde eu for, Ele estará, porque Ele não me deixará sozinho. Quando nós entendemos que independente da circunstância, Deus está conosco, nós vamos começar a progredir em uma vida de fidelidade ao Senhor. Como assim, Gesiel? Quando nós entendemos a grandeza de Deus, nós não nos abatemos pela adversidade. Quando nós entendemos a grandeza de Deus, nós não nos deixamos cair pelas nossas fraquezas. Quando nós entendemos a grandeza de Deus, nós nos apegamos a Ele, porque sabemos quem Ele é. E isso muda o parâmetro da nossa história. Isso é capaz de mudar a visão. Isso é capaz de mudar qualquer situação, quando nós entendemos quem é Deus. Na história de Ezequias, por 3 vezes, Ezequias vai fazer uma oração, e a oração dele vai ter resultado. E aqui eu quero te mostrar algumas das vezes, ou essas 3 vezes, historicamente gravadas na Bíblia,
que vai mostrar que Ezequias obteve resultado pela sua força? Não. Pela sua coragem? Não. Mas ele, pela força de Deus, ele conseguiu. Vejamos no livro de 2 Reis, no capítulo 19, quando ele precisou de ajuda do Senhor, clamou ao Senhor e Deus socorreu. No capítulo 19, a partir do verso 13, a Bíblia vai dizer que Senaqueribe, ele intenta invadir Judá, e ele consegue invadir em algumas cidades. Porém, Rabsaque, enviado do rei Senaqueribe, escreve uma carta, e nessa carta, ou nas palavras de Rabsaque, ele libera uma frase que ficou muito marcada na minha história, quando eu, estudando o texto, descobri, que ele diz uma frase que é muito simbólica, que ele olha para o rei Ezequias e faz a seguinte pergunta: qual é, ou onde que você confia está a sua confiança, ou que confiança é essa em que você se estriba? Essa palavra pode parecer estranha, estriba, mas é de confiar. Quem aqui já montou a cavalo? Quem já montou a cavalo? Sabe onde você coloca o pé para passar a perna e montar no cavalo? Aquilo se chama estribo. Então o verbo estribar, citado aqui no texto, era ele perguntando: onde você se apoia? Onde você se apoia para poder não se render contra a Síria? Ou onde está a confiança que você se apoia? Onde está o seu apoio em dizer que não vai se render? Onde está a sua confiança em que você confia tanto ao dizer que não vai se render? Ao ouvir essas palavras, o próprio rei, por nome de Ezequias, não se rende, ele não se entrega, mas ele pega a carta de Senaqueribe. Ele pega as palavras registradas por Rabsaque, ele coloca sobre os seus joelhos, ele vai para o templo orar ao Senhor. Ele não chama o seu exército para fazer guarita de frente ao palácio. Ele não chama os governantes da sua redondeza para o ajudar no eventual batalha contra os assírios. Ele não procura confiança em homens, em carros, não, a confiança dele está no Senhor, porque ele vai para o templo, coloca a sua carta debaixo dos seus joelhos e começa a falar com o Senhor. E o interessante dessa palavra é porque ele entendeu que Rabsaque naquele dia não estava confrontando simplesmente a Ezequias. Rabsaque, Senaqueribe, naqueles dias estavam confrontando o próprio Deus de Israel. E aqui eu tenho que te falar nessa noite, meu irmão, você pode confrontar o crente, você pode bater no crente, você pode matar o crente, mas intentar contra os deuses dos crentes não tem solução. Confrontar os deuses dos crentes é pedir a morte. Confrontar o Deus dos crentes é cortejar a morte, porque ela virá. Ele não se apoia no seu exército, na sua força, mas se apoia no Senhor. No resultado deste confronto, nós temos 180 mil homens, não de Israel, mas assírios, que morrem porque naquele dia, através daquela oração, alcançou os céus, e Deus naquele dia mandou um anjo que matou 180 mil homens assírios. Pela força de Ezequias, se ele tentasse, pode ser que ele seria bom de espada e ele matasse alguns homens. Pode ser que ele fosse muito bom de espada e ele matasse centenas, talvez centenas de milhares. Porém, naquele dia, Deus ouviu a sua oração. E através, quando eu te disse no início desta pregação, que nós temos um Deus que não se contenta em somente ouvir, mas Ele se contenta em responder oração. Esta oração é ouvida, e pela oração ouvida, resposta do céu, anjo do céu, matando homens que em uma guerra que era para Ezequiel, mas ele confiou no Senhor, e Deus mudou o rumo daquela história. A seguinte pergunta eu te faço: Deus responde oração, sim ou não? Deus livra naquele confronto, porque a confiança de Ezequias estava em Deus. Se eu te fazer a seguinte pergunta: quantas vezes você já foi frustrado pelo homem?
Certamente você me responde 5, 10, 15, 20, alguns 50 e por aí vai. A confiança no homem, ela pode te derrubar, ela pode te matar. Vejamos pela história humana, quantos homens se faziam amigo e matou o seu próprio amigo para benefício próprio? Quantos foram os reis que tentaram fazer alianças, mas alianças essas para matar o seu inimigo, que até então apresentaram como amigo? Mas uma coisa é confiar no homem, a outra coisa é confiar em Deus, porque nós estamos falando de um Deus que não falha. Já o salmista, no Salmo 121, ele vai dizer que o nosso Deus nem dorme e nem pestaneja. Sabe o que é dormir? Pelo menos 2 horas, 3 horas de sono profundo. Sabe o que é pestanejar? Você está dirigindo e por 5 segundos você pestaneja, piscou o olho, cochilou. Nosso Deus, nem por 1 segundo, 2, 3, não. Ele não dorme nem cochila, o guarda de Israel. Isso quer dizer que Ele sempre está olhando para nós. A segunda vez que Ezequias tem a sua oração ouvida, já citada no capítulo de número 20, a leitura do texto que fizemos essa noite, é porque ele recebe uma palavra de confronto. E a palavra de confronto não vem de ninguém mais do que o próprio profeta Isaías. E Isaías, ele tinha uma profundidade na sua palavra, porque os reis já sabiam que quando Isaías falava, Deus fazia. Quando Isaías falava as palavras de Deus, acontecia. Quando Isaías proferia algumas palavras, aquilo acontecia. E a palavra que veio para o rei Ezequias era a seguinte: ele já estava doente, já estava para a morte, e chega o profeta dizendo: olha, arruma a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Mas eu quero entrar numa profundidade dessa palavra, que você vai entender até quando, até onde a sua oração pode mudar a ideia de Deus. Claro que aqui fazendo um antropomorfismo, trazendo características humanas para Deus. Porque Ezequias, ouvindo essa palavra, sabendo quem era Deus, sabendo quem é o profeta, ele só tinha uma solução. E a única solução que Ezequias tinha era virar o rosto para a parede e chorar. Só que a Bíblia fala que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te, eu quero te pedir, peço-te, que lembre-se de mim, porque eu andei diante do Senhor com fidelidade, com a inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E ele chorou muitíssimo. Por poucas vezes na Bíblia nós vamos ver o homem conseguindo mudar o coração de Deus. Por poucas vezes na Bíblia nós vamos ver trajetórias que podem ser mudadas, palavras direcionadas por Deus que podem ser mudadas, decretos determinados por Deus que podem ser mudados pela uma oração humana, ou seja, pela intervenção humana através da oração. Vejamos alguns casos bem escassos, como por exemplo do próprio Moisés, quando atravessava o deserto e o povo pecou, fazendo o bezerro de ouro, e Deus quer destruir todo mundo, e Moisés fala: Senhor, esse é o seu povo que te clama, por favor, o que as outras nações vão falar do Senhor? Vai falar que tu és um Deus que mata o seu próprio povo. Senhor, não deixe eles viverem. Deus muda aquela trajetória, Deus muda o decreto e não mata todo mundo. Aqui nesse texto nós vamos ver Deus ouvindo esta oração, e a verdade é que o texto diz que o profeta ainda está no centro da cidade, próximo ao palácio, e aqui eu quero que você entenda que a sua oração, para ela ser ouvida e atendida, são milésimos de segundo, são minutos, são horas, tá? Que decretos podem ser mudados. Mas foi Deus que decretou, mas Ele ainda pode mudar, porque Ele pode mudar o que Ele disse, porque Deus é mutável? Não, porque a palavra dEle, Ele faz o que Ele quer segundo a sua vontade. O profeta ainda está próximo do palácio, e o mesmo profeta que decretou a morte do rei Ezequias, ele tem que voltar. Detalhe: a expectativa de vida nos dias de Ezequias era entre 30 e 40 anos. A expectativa de vida. Hoje, nos nossos dias, principalmente aqui nos Estados Unidos, um estudo feito em 2023, vai dizer que a expectativa de vida do americano é 78 anos. Mas naqueles dias, era entre 30 e 40 anos. Chuta aí quantos anos Ezequias tinha? 31
9. Já estava na hora mesmo de partir. Pela expectativa, pelas datas, pelos dados, ele já estava ali dando o seu último adeus. Porém, fazendo essa oração, o próprio profeta ele tem que retornar e dizer as seguintes palavras para Ezequias: Ezequias, Deus ouviu a tua oração. Ezequias, Deus ouviu o que? A sua oração. Quanto tempo demorou? 3 dias, 2 dias? Não, minutos. A palavra diz que o profeta ainda estava próximo do templo. Talvez você está orando há 10, há 15, talvez há 20 anos e você diz: Senhor, por que o Senhor não me responde? Senhor, meus irmãos, a palavra de Ezequias, ao questionar a Deus, ele explora a fidelidade que ele tinha com Deus. Ele explora o tempo que ele tinha com Deus. Era ele querendo dizer: Senhor, por acaso não mereço eu viver pelo menos alguns dias mais? Senhor, por acaso pela minha fidelidade, Senhor, derrubei altares, Senhor, restituir a adoração ao Senhor neste país, Senhor, eu derrubei os postes ídolos, Senhor, a adoração a Neustan que estava aqui há mais de 700 anos, eu quebrei, eu disse: Senhor, será que eu não mereço? E aqui, meus irmãos, vale a gente ressaltar que a oração do justo tem muitos em seus efeitos, como diz no livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 16, porque nós vemos resultado em pessoas que são justas, nós vemos resultados em pessoas que não se importam com distância, em pessoas que não se importam com a situação, em pessoas que não se importam com a situação atual, mas se abstêm do mundo para buscar a esse Deus. Essa fidelidade vai ser recompensada, essa inteireza de coração vai ser recompensada, essa fidelidade ao Senhor vai se tornar crédito em oração. Deus é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer. Já nos dias de José, o famoso José do Egito, ele revelou o sonho para um dos prisioneiros que estava junto com ele. E ele liberou uma palavra dizendo: ei, quando você subir, lembra de mim. A verdade é que aquele homem, ele é restituído ao palácio, só que ele vai lá e ele se esquece. Só que José não esqueceu do seu Deus. José não esqueceu da sua oração, José não esqueceu da sua fidelidade, José não esqueceu de continuar adorando, José não esqueceu de continuar buscando, José não esqueceu de andar em caminho de fidelidade, José não esqueceu de permanecer. E a verdade é que a história nos relata que toda fidelidade com o Senhor é recompensada. Não abra mão porque ainda não aconteceu, não abra mão porque ainda não viu o resultado, não abra mão porque você ainda não viu Deus agindo no momento, na hora. Ele vai agir e vai trazer resposta para a sua oração. Ele é Deus. Este é o Deus que estamos falando. E a grande verdade é porque o próprio profeta Isaías, ele tem que retornar e tem que liberar as palavras para o rei Ezequias, dizendo: o Senhor lembrou de ti. E a grande verdade é que vai ser acrescentado na sua vida mais 15 anos. Uma matemática simples, 1/3, ou seja, 3 partes da vida daquele homem ia ser restituída. 15 anos. 15 anos a mais na vida daquele homem. Só que a palavra do profeta, qual era a palavra primária? Conserta a sua casa porque você vai morrer. A gente vai entender um pouco mais isso mais à frente. O profeta retorna, fala essa palavra, e o Ezequias questiona: em 3 dias eu vou estar no templo, mas como eu estarei no templo? Qual é a certeza dessa palavra? E aqui nos mostra que, embora temos toda a confiança em Deus, nós podemos pedir confirmação de Deus. Não é pecado você pedir confirmação de Deus. Não é pecado você pedir que Deus confirme o seu projeto, o seu plano, a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, qualquer coisa. Deus te deu, Deus te prometeu, você pode pedir confirmação. Por que, Gesiel, que Deus confirma? Porque Ele é Deus que promete, é Deus que cumpre e Ele também é Deus que confirma. Para quê? Para não deixar dúvida no coração do homem. E qual é a possibilidade que tem de Deus confirmar o que Ele está pedindo? O próprio profeta Isaías, ele faz-lhe uma proposta. Você pode escolher ou adiantar a sombra 10 graus ou retroceder a sombra 10 graus. No relógio de Acás, que era um relógio numa escadaria, que era conhecido como a escadaria de Acás, que era um relógio de sol, onde marcava as horas para o sol. Então, se
São 24 horas no dia, eles marcavam os graus e assim demarcava também a hora. Só que Ezequias não simplesmente se contenta a isso, mas ele diz: olha, eu não vou pedir para avançar, porque avançar é muito fácil, mas eu vou pedir para retroceder, e você vai entender a grandeza dessa palavra. É certo que nós estamos aqui nos Estados Unidos, você consegue identificar, quando é inverno o sol se põe mais cedo, sim ou não? Quando é verão, até quase 9 horas da noite, ainda tem sol ainda no céu. Mas ele não pede simplesmente para avançar, porque para avançar é o sentido natural das coisas, é o sentido natural do mundo. Nós entendemos que não é o sol que se move no céu, mas é a terra no seu movimento de rotação que faz a sua volta em volta de si mesmo, fazendo a gente observar o sol percorrendo um dia nosso de 24 horas em nosso planeta, é claro. E ele não simplesmente pede para que se continue no sentido horário, mas ele pede que a sombra retroceda. Cada hora, nesse relógio de Acaz era marcado por 15 graus. Então, automaticamente, se 10 graus que ele pede para retroceder, são na faixa de 40 minutos. Meus irmãos, não é o sol que se move, é nós que movemos. Deus não parou o sol 40 minutos. Deus parou, ou Deus fez a rotação da terra voltar 40 minutos. Para que, Gesiel? Fazer a confirmação da resposta de alguém. Se você não deu glória por isso, eu quero te convidar a dar um glória, meu irmão. Porque nós temos um Deus que move céus, move terra, para fazer, não, é para confirmar. Deus está movendo a terra no seu sentido anti-horário, para confirmar a oração de alguém. Deus está apenas retornando o movimento natural das coisas, para dizer para Ezequias: Ezequias, eu faço porque eu sou o que sou. Se a gente parar para refletir, a gente sabe que se a terra der uma parada assim muito rápida, vai bagunçar muita coisa. O cientista não consegue explicar. Nenhum. Eles falam que se dá um revertrés na terra aí, vai acabar com tudo, a terra é destruída. Só que nós temos um Deus que tem o mundo na palma das suas mãos, e Ele faz o movimento que Ele quer. Isso significa que Ele está acima de governo, isso significa que Ele está acima de nações, isso significa que Ele está acima de todas as coisas. Meus irmãos, estamos falando de um Deus que controla o mundo na palma da sua mão. Não bastante a isso, é claro que se a palavra do Senhor foi liberada, Isaías tem apenas que dizer: Senhor, eu vou clamar a Ti, Senhor, estou clamando, mas esse homem pediu algo que parece muito difícil, mas eu sei quem Tu és, Senhor. E a sombra retrocede, e está lá 10 graus para trás, no relógio de Acaz. Esta é mais uma oração, e essa eu não vou colocar como uma oração de Ezequias, vou colocar apenas como oração de Ezequias, a cura. O pedido de confirmação, podemos dizer que é um extra que Deus quis oferecer para confirmar aquela palavra. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 30, vai dizer que após a cura de Ezequias, porque a gente tem muitos escritos sobre os reis no livro dos reis, e o livro das crônicas são crônicas dos reis, então tem muitas histórias que se assemelham, se espelham, porque praticamente a mesma referência. A diferença é que um é o livro dos reis e o outro é a crônica dos reis. Era um livro que o rei ordenava que escrevesse, contando tudo o que acontecia no seu dia a dia. Lá a gente tem mais detalhes. Após haver a cura na vida de Ezequias, ele convida, não simplesmente ajudar, ele não simplesmente convida as pessoas de Jerusalém, mas convida também o reino do norte, que é Israel, tendo Samaria como a sua capital, para celebrarem a Páscoa. A Páscoa ou Pessaque era a festa que eles comemoravam a saída do Egito. Lá quando teve a mortandade dos inocentes e passou-se o sangue do cordeiro nos portais, para que onde tivesse o sangue do cordeiro não matasse ninguém, e ali o anjo passava sem ferir ninguém, sem ferir os inocentes. Então, depois deste acontecimento, Ezequias convida todo mundo para celebrar a Páscoa, a libertação,
a salvação, a saída da mão do inimigo. Simbolicamente ele estava dizendo, olha, quando Deus liberou essa palavra para ele, ele disse, olha, eu tirarei vocês da mão dos assírios. Os assírios não vão te tocar por amor do meu povo, eles não tocarão nessa cidade. Então, simbolicamente, ele estava mostrando que Deus, na forma da Páscoa, ou no movimento da festa da Páscoa, ele estava mostrando o livramento que Deus traria o povo naqueles dias. Por isso ele convida. Só que há um problema. Em Jerusalém, conhecida como a capital, ou a cidade de Davi, o povo ainda busca, o povo ainda adora, embora antes de Ezequias tomar o trono, ou chegasse ao trono, dando sequência ao seu pai por nome de Acás, ele está buscando, está adorando, então o povo está crente. Porém, em Israel, em Samaria, o povo está meio destruído, porque tem muitos que já foram levados pelos assírios, tem muitos que estão em cativeiro, e o povo está em rebeldia. Por quê? No livro de Juízes, no capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que Deus estrategicamente colocou algumas cidades, alguns povos, deixou alguns povos na vizinhança do povo de Israel, para que quando eles se rebelassem, Deus usasse de juízo contra Israel, e através daquele povo eles retornassem a buscar ao Senhor. E são os assírios que estão tomando conta. Israel já tem muita gente cativo, e tem algum povo remanescente que ainda está lá. Então, quando Ezequias convida todo mundo para celebrar a Páscoa, a gente que está indo preparado, a gente que está indo bem vestido, a gente que está indo realmente para uma festividade. Só que tem algumas pessoas que não está propriamente preparado para a Páscoa, não está propriamente preparado para a festividade. E aí Deus libera uma palavra: eu vou matar todo mundo, porque esse povo não está do jeito que eu quero. Eu vou destronar esse povo, não basta esse povo já ser cativo, Deus ainda queria destruir aqueles que estavam participando da Páscoa e não estava devidamente preparado. E precisa-se Ezequias levantar de novo um clamor, precisa Ezequias levantar de novo uma oração, dizendo: por favor, Senhor, não mata esse povo. Senhor, é uma oração que a gente chama de uma oração de livramento. Foi uma intercessão que ele fez nesse momento, dizendo: Senhor, não mata, Senhor, salva este povo. E no capítulo 30 do livro de 2 Crônicas, nós temos Deus salvando o povo mais uma vez pela oração de Ezequias. Eu te mostrei nesses textos lidos e nessa palavra que Deus ouve a oração. Te mostrei com argumentos históricos que Deus salvou o povo através de oração. Deus matou mais de 180 mil homens inimigos por causa da oração. Deus parou a terra por 40 minutos, ou fez retroceder o movimento natural de um planeta para confirmar a oração de um homem. Deus, Ele trouxe livramento naquele movimento, naquela festividade, pela oração de um homem. Então eu te mostrei o poder da oração na intercessão. O poder da oração quando você intercede por alguém. O poder da oração quando você clama por ajuda contra os inimigos. O poder da oração quando você está no leito de morte e clama a Deus e Deus responde. O poder da oração para salvar, para livrar, para trazer a vida, e mais que isso, para multiplicar a vida de um homem que estava perto a contemplar a morte. Te mostrei nessa noite que esse Deus, e que o poder da oração, nós temos Ele em nossas mãos, nós temos Ele na ponta da nossa língua, nós temos Ele no fundo do nosso coração, nós temos Ele no nosso pensamento, nós temos este poder da oração nos nossos joelhos, nós temos o poder da oração na nossa vontade de buscar o Senhor, nós temos o poder da oração, porque o céu não está cerrado, não está fechado, o céu não está bloqueado para quem quer buscar ao Senhor, o céu não está bloqueado para quem quer orar ao Senhor, o céu não está fechado para quem quer adorar ao Senhor, o céu não
está fechado para quem quer buscar ao Senhor. O céu não está fechado para quem está no leito de morte. O céu não está fechado para quem está cercado pelos inimigos. O céu não está fechado para que quando o próprio Deus libera uma palavra de morte, o próprio Deus possa retroceder a tua palavra e trazer uma palavra de vida para aquele que busca. O céu não está fechado nessa noite para a igreja da fé aqui em Thomaston. O céu não está fechado para quem veio adorar. O céu não está fechado para quem veio buscar. O céu não está fechado para quem está com o coração ligado no trono de Deus nessa noite. Então aproveite. Se eu fosse você, aproveitava, porque o céu está aberto. E seria muito bom se a gente olhasse para a história de Ezequias e falasse assim, exemplo de homem. Seria muito bom se nós olhássemos para a história do rei Ezequias e disséssemos assim, eu queria ser pelo menos 10% do que Ezequias foi. Eu queria ser pelo menos 30% do que Ezequias foi. Há um ensinamento que diz que a gente não deve tomar decisões se o nervo da gente não tiver, podemos dizer assim, equalizado, nem muito alegre e nem muito triste. Devemos tomar decisões quando estamos em sã consciência. E o texto bíblico vai falar que Ezequias ele fica feliz, fica alegre com essa notícia, e essa notícia espalha. Na Síria, eles sabiam da existência de Ezequias e de um Deus que matou simplesmente 180 mil homens do exército assírio. Na Síria, eles sabiam que tinha um rei lá por nome de Ezequias que clamava a Deus e Deus podia fazer milagres. A Babilônia, a terra mais distante, eles também ficaram sabendo da história de Ezequias. E tem um rei por nome Merodach Baladã, que ele envia mensageiros para a casa, para o palácio do rei por nome Ezequias. E não simplesmente ele leva cartas, talvez de uma tentativa de aliança, ou talvez dando-lhe gratitude pela benfeitoria do Senhor, ele acrescentar-lhe anos. E ele manda cartas, talvez parabenizando pela conquista, pela cura. Só que não simplesmente isso, ele manda alguns mensageiros. E Ezequias, pela sua alegria, meu irmão, foram 15 anos acrescentados. É um homem que agora, eu imagino, Ezequias recebendo aqueles espias dizendo, nossa, Deus me livrou, agora não tem assírio que vai vir contra nós, Deus já acabou de matar quase o exército inteiro, agora não vai ter nenhuma nação que vai querer contender contra nós, nós vamos agora vencer, e ele recepciona aqueles mensageiros e mostra todas as riquezas. Ele mostra o palácio, ele mostra os utensílios, as riquezas, a prata, o ouro. Quando aqueles mensageiros vão embora, é o próprio Isaías, e coitado de Isaías, o homem que tem que entregar a palavra difícil. E aí a gente tem uma figura de um profeta que traz a mensagem de Deus, porque o profeta que traz a mensagem de Deus, primeiro é uma profecia que confronta o nosso ego. O profeta que traz a profecia vindo de Deus, é a profecia que vai mudar o nosso caráter. Se for uma profecia para levantar o nosso ego, ela não provém de Deus. Isaías tem que retornar ao rei de novo e tem que dizer uma palavra, e a palavra é difícil, a palavra é pesada. Isaías pergunta ao rei, quem eram esses homens? Ezequias todo alegre, mensageiros da Babilônia, vieram me parabenizar, ouviram o que Deus fez e vieram trazer uma palavra de consolo, me dar aqui os parabéns por mais dias que Deus me colocou na terra, e eu creio que são mensagens boas. Isaías tem que dizer, olha, o que você mostrou? Eu mostrei tudo, palácio, riqueza, ouro, prato, tudo. Isaías tem que liberar outra palavra dizendo, o que eles viram hoje, tudo que eles viram hoje, um dia eles virão aqui, tomarão e levarão para a Babilônia. Os seus filhos serão cativos, os seus filhos serão levados como escravos e perecerão nas mãos dos inimigos. Toda a riqueza que você tem aqui será levada para a Babilônia. Tudo que você possui será levado também. E o rei, por nome de Ezequias,
que nós falamos tão bem dele até este momento, ele vira para o profeta e ele libera uma palavra que chega, comove o nosso sentimento, porque ele diz: boa é a palavra do Senhor que o Senhor disseste, que você disseste, pois pensava eu, haverá paz e segurança nos meus dias. Ele está fazendo uma afirmação, não é uma pergunta, ele está afirmando. Será que, porque eu pensava que talvez não haveria paz, mas vai ter paz, vai ter segurança nos meus dias. A interrogação maior dessa palavra é a seguinte: por que Isaías não intercedeu pela sua sucessão? Por que Ezequias não se preparou para quem viria o suceder? A próxima descrição no texto, que é no capítulo 20, no verso 20, vai dizer que os dias de Ezequias foram aqueles, e ele morreu novo, 54 anos. Só que o filho dele, que vai governar por nome de Manassés, tem apenas 12 anos. Automaticamente, a gente já interpreta que quando ele recebeu aquela profecia para consertar a casa dele, nem sucessor, nem filho sucessor ele tinha para o governo. Ele não preparou o palácio para a sua sucessão. Ele não preparou o povo para continuar o que ele planejou. E o filho dele, por nome de Manassés, que começa a governar com 12 anos de idade, é o pior rei que esteve naqueles dias. Antes dele não teve ninguém pior que ele. Sabe o templo, a adoração no templo que Ezequias tinha retornado? Ele para. Sabe os altares que Ezequias tinha destruído? Ele manda levantar. Sabe os postes ídolos que Ezequias tinha destruído? Todo ele coloca para levantar de novo. Ele retorna tudo que um dia foi feito, ele retorna dessa vez um pouco pior. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, vai dizer que Manassés foi um rei péssimo. Foi um rei que destruiu. Foi um rei que tudo que o pai dele demorou tempo para construir, ele destruiu. 29 anos de projetos, de planos, e acabaram ali. Uma coisa que pode se argumentar bem dessa palavra é que um dia, quando ele já preso pelos assírios, este homem por nome de Manassés, ele faz uma oração. E a oração dele é a seguinte: Deus do meu pai, se o Senhor me livrar dessas cadeias, se o Senhor me livrar dessa prisão, eu retornarei e reivindicarei, levantarei de novo os altares ao Senhor e nós vamos adorar ao Senhor. A reflexão que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, através dessa palavra, é que não vale a pena você apenas interceder por alguém, pelo povo, pela nação. Não adianta simplesmente Deus atende, tá? Você ora e Deus atende, você intercede, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Não adianta simplesmente você viver uma vida lembrando de você e pedir a Deus, e claro que Deus vai te responder, e você receber a cura, milagre, transformação, e ter uma vida plena, ter uma vida boa. Não adianta você, no momento de dificuldade, clamar a Deus contra os inimigos, e você intercede, você ora e Deus te atende, tudo bem. Mas a reflexão que eu quero trazer você aqui nessa noite, para que você faça uso do poder da oração, é sobre a sua sucessão. Essa é a reflexão nessa noite. Os teus filhos, ao pastor, o presbítero, o obreiro, aos pais, os filhos, às mães, as filhas, os filhos. Qual o legado que podemos deixar para a nossa sucessão? O que podemos ensiná-los sobre oração? O que podemos ensiná-lo sobre clamar a Deus? O que podemos ensiná-lo? É toda uma vida que a gente passa aqui, ministerialmente, passando problema, passando dificuldade, lutando para servir a Deus verdadeiramente. Só que se a gente não enxertar isso em nossos filhos, a próxima geração de crentes vai acabar, a próxima geração de crentes vai morrer, a próxima geração de crentes não vai existir. Se nós não nos moldarmos nessa noite e projetarmos para os nossos filhos uma descendência na presença de Deus, nosso futuro está perdido. Quando eu era criança, me alegra muito isso, porque no culto geralmente tinha uma cadeira na frente, uma igrejinha simples, de pau a pique, de palha.
e tinha umas crianças que assentavam assim no banco feito de madeira, um giral praticamente, a gente assentava ali, e o pastor ia lá uma vez por mês, e ele dizia: eu me alegro muito em ver essas crianças, porque essas crianças são o futuro da igreja. Hoje nós temos pastores, nós temos evangelistas, nós temos missionários que eram daquele banquinho de madeira, daquele banquinho de madeira picada, naquela igrejinha que era feita de palha e de pau a pique e de barro. Mas por quê? A minha mãe não abriu mão de mim. Por quê? O meu pai não abriu mão de mim. Minha mãe, quando ela me corrigia, ela dizia: eu vou te bater, vou fazer o que posso, enquanto eu tiver força eu te levo para a igreja. A partir do momento que eu não tiver força, você já vai estar grande, você vai resolver o seu problema com Deus, mas enquanto está na minha responsabilidade, você vai comigo e vai para a igreja. Meus irmãos, que nessa noite, que você possa olhar para o futuro, que você possa olhar para a sua sucessão, que nessa noite você possa fazer uma reflexão do que é a sua sucessão e de como ela está sendo preparada, porque certamente o dia mau vai vir amanhã, certamente as tribulações vêm também. Mas se estivermos com Deus e Deus estiver conosco, se Deus estiver com os nossos filhos, poderá vir a tempestade, mas terá um Deus, ainda que deitado sobre a polpa do barco, é capaz de levantar a mão e acalmar a tempestade para trazer socorro para os nossos filhos. Sobre os seus pés, no nome de Jesus, permita-me orar pela sua vida e agradecer por este momento e essa palavra que move o nosso coração. Senhor Deus e Pai, em Tuas mãos eu quero apresentar cada filho que aqui está presente. Senhor, cada um que está aqui, que tem filhos, filhas, pastores, líderes, Pai, que o Senhor possa abençoá-los de forma sobrenatural. Que estejam eles, Senhor, preparando a liderança futura. Que estejam eles, Senhor, preparando a descendência. Porque amanhã não estaremos mais aqui, mas os nossos filhos estarão. Amanhã não estaremos mais aqui, mas a nossa geração permanecerá aqui. Senhor, amanhã não estaremos mais aqui, mas nós entendemos o poder da oração, e nós entendemos que naquele momento, como Ezequias poderia clamar, mas ele se alegrou com o momento que vivia, não importando com o futuro. Nessa noite, Senhor, nós queremos quebrar todo tipo de pensamento como este, e nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que no futuro, o Senhor que está conosco hoje, possa estar também com a próxima geração, ajudando-os a prosseguir na caminhada, no nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda bem forte o nome do Senhor, que Deus abençoe.